Propina. No Brasil, essa palavra pode assustar, mas aqui no México, propina significa gorjeta. E se você está vindo para Cancún ou algum lugar do nosso Caribe mexicano, você precisa entender isso antes de viajar, porque a dúvida não é só quanto eu tenho que dar de propina. A dúvida real é obrigatória? Para quem que eu dou? Eu dou em dólar ou em peso? E em resort all inclusive precisa dar propina? Como que é pago as propinas, as gorjetas nos restaurantes? E no passeio, mesmo que eu já paguei ele, eu preciso dar alguma coisa? Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona a cultura da propina aqui em Cancún, para você evitar qualquer situação constrangedora, não se sentir culpada e também não cair em pressão desnecessária. Ah, desculpa. Então fica comigo até o final, porque esse conteúdo pode evitar alguns desconfortos na sua viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria! Eu sou a Lilia Merignácio, CEO do Grupo Cancuners. A Cancuners está em Cancún e no Caribe mexicano desde 2011, ajudando brasileiros a planejarem viagens com mais clareza, segurança, estratégia e cuidado. Esse vídeo faz parte do Cancuners Academy, uma playlist viva criada para te ajudar a pensar antes de investir qualquer centavo na sua viagem para Cancún. A gente já falou aqui sobre hospedagem, roteiros, documentos, visto eletrônico, aluguel de carro, passeios mais famosos, experiências personalizadas, e hoje a gente vai falar de um tema que vocês escolheram e gera muita dúvida por aqui: propina ou gorjeta? E eu já começo com a pergunta mais importante: dar propina em Cancún é obrigatório? Não, gente, não é obrigatório. Aqui no México existe um órgão de defesa do consumidor, assim como a gente tem aí no Brasil também, aqui chama Profec. E ele reforça que a gorjeta é voluntária e não pode ser exigida nem incluída automaticamente sem o consentimento do consumidor. Mas existe lei e existe a cultura. E na prática, em uma região onde tem forte influência norte-americana, a gorjeta faz parte da dinâmica de muitos serviços. Isso não significa que você precisa sair distribuindo dinheiro o tempo todo. Significa que você precisa entender aonde a gorjeta é esperada, onde é apenas uma gentileza e onde ela pode ser uma pressão. Então a frase principal aqui é: propina não é obrigatória, mas ela é sim cultural. Outra dúvida muito comum: é melhor dar gorjeta em dólar ou em peso? A resposta bem prática é: dê na moeda que você tiver na sua mão. Se você tem dólar, dá em dólar. Se você tiver em peso, dá em peso. O mais fácil hoje é que você tenha pesos mexicanos em notas pequenas e moedas durante a viagem, já que a Wise e outras carteiras digitais facilitaram muito o saque da moeda local com taxas bem atrativas. Porque muitos momentos de gorjeta acontecem em situações rápidas, como banheiro nas estradas, camareira, bellboy, mais conhecido como maleteiro, garçons, motoristas, em apresentações culturais, pequenos serviços. E, gente, no episódio P da série Cancún de A a Z, eu falo sobre planejamento financeiro e explico por que é importante entender o quanto você precisa ter de dinheiro em espécie na sua viagem. Aqui entra mais um ponto importante: planejamento financeiro, gente, também inclui a gorjeta. Agora vamos falar de outra dúvida bem relevante por aqui. Lilian, se eu estou em um resort all inclusive, eu preciso da gorjeta? Você já pagou pelo quarto, pela comida, pela bebida e pelo serviço. Então, legalmente, você não é obrigado a dar, mas culturalmente, os trabalhadores esperam por elas. E isso pode impactar na sua experiência. Não porque você será necessariamente mal atendido se você não der, mas a gorjeta pode gerar mais atenção, mais cuidado, mais presença e às vezes até um drink bem bonito. Vamos dar exemplos práticos para quem quer dar propina. Lembrando que as referências que eu vou dar nesse vídeo são valores mínimos, considerando a estadia de um casal ou por pessoa, caso você queira dar propina. Dê a sua gorjeta e assine aqui. Sem gorjeta.
Por favor. Ah, tá bom. Lembra, caso você queira dar propina. Caso você não queira e seja contra essa ideia, eu acredito que esse vídeo nem vai fazer tanto sentido para você. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. Então, vamos lá. O bellboy ou maleteiro, que tira suas malas do carro ou do transfer, organiza tudo para que você vá fazer o check-in e depois ele te leva suas malas até no quarto. Normalmente ele espera uma gorjeta quando ele chega lá e te entrega as malas. O valor mínimo recomendado para ele é de $5 ou 100 pesos. E o garçom que te atende no restaurante do hotel durante suas refeições, tem que dar para todos? Sim. Tem que não. Se você quiser, sim, você pode dar para todos em todas as refeições, porque eles esperam a gorjeta. E nesse caso, o valor mínimo recomendado é de $3 ou 50 pesos. E o barman dos bares que fica dentro ali do hotel ou da piscina fazendo um drink para você. Se você só for pegar um drink e sair, você não precisa se preocupar muito com isso. Mas se você for ficar, sentar lá no bar ou do hotel ou lá da piscina por algum tempo, o valor recomendado é de $3 ou 50 pesos. O garçom que atende a área da piscina ou da praia tem um ponto de atenção diferente. Se você vai ficar até 1 hora ali naquele local, considere 50 pesos ou $3. Se você vai ficar mais tempo naquela área, considere 100 pesos ou $5. Aqui entra uma dica pessoal muito importante para o garçom que vai te atender nessa área. O mais recomendado é você dar antes de você começar a ser servido. Caso você queira uma atenção durante seu tempo por ali, porque muitas vezes onde você vai sentar, se acomodar, tá longe do bar, e se você vai querer essa comodidade, pode ter certeza que essa propina vai valer a pena. Outra dica, pergunta o nome dele, chama ele pelo nome, pergunta quanto tempo ele vai ficar ali por aquela área para atender, porque imagina, se você dá uma propina para ele e de repente acaba o turno dele. São detalhes que fazem a diferença na hora de você viver a sua experiência ali no hotel. Agora eu vou falar do serviço de quarto, room service. Quando alguém entrega alguma coisa que você pediu no quarto, comida, bebida, travesseiro extra ou qualquer coisa, eles também esperam por a gorjeta ali. E nesse caso você pode dar 50 pesos ou $3. E a camareira? Uma das pessoas menos lembradas, mas que mais cuida do seu conforto. A nossa recomendação mínima é para que você deixe $5 ou 100 pesos a cada 3 dias que você está ali no seu quarto. Lilian, e se eu não tiver notas pequenas? Bom, você pode pedir para trocar no check-in do seu hotel quando você chega, para já se preparar para toda aquela situação. Ou caso tenha acabado durante a sua estadia, você pode pedir até para o próprio garçom que está te atendendo. Fala, amigo, pode cambiar-me dinheiro por bilhetes ticos? Ele já está acostumado com essa situação. Você não precisa se sentir constrangido, tá bom? Mas você pode estar pensando, Lilian, e se eu não tenho o dinheiro? O que eu faço? Se você não tem, não dá, tá tudo bem, entendeu? Porque às vezes a gente chega, não sacou o dinheiro ainda. Às vezes você tá numa situação que você desceu do quarto, vai comer e não levou a bolsa, não levou a carteira. Não precisa deixar de entrar no restaurante, não precisa deixar de comer ou de beber por conta disso. Isso acontece e eles já estão acostumados, tá tudo bem. A questão é, esse vídeo tá sendo para te ensinar, né, você a ter consciência os lugares que é comum, né, o pessoal receber a propina e quanto dá. Mas isso não é para te gerar um estresse durante a sua viagem. Combinado? Eu vou dividir com vocês 2 experiências rápidas que eu e meu marido tivemos em 2 hotéis diferentes. Uma vez no The Grand Moon Palace, que a gente foi num bar só para maiores, que tem lá uma biblioteca escondida, um bar bem temático, e eu amo café. E o barman fazia vários drinks com café, um mais lindo que o outro. Nesse dia eu dei $10 para ele logo que eu cheguei. Eu tava determinada a ficar ali por um tempo, o ambiente estava bem legal. E sinceramente, eu acredito que a beleza do meu copo teve relação com a minha propina, porque eu vi várias outras pessoas recebendo um copo bem diferente do meu. Outra experiência foi no Majestic. Essa foi diferente. A gente foi atendido por uma garçonete incrível na área da piscina, no sol, no calor. Toda hora ela servia a gente, trazia uns drinks lindos. A gente não tinha dado absolutamente nada para ela. Ela cuidou muito bem da gente. E sabe o que ela pediu no final? Uma avaliação no TripAdvisor com o nome dela. Ela estava concorrendo a uma promoção interna ali do hotel. A gente, claro, deixou a avaliação. E
também a gente deu $20, porque a gente passou a tarde inteira. E ela realmente marcou a nossa experiência. Então, entenda uma coisa, propina é um fator, avaliação também pode ser. Aqui na nossa região, o TripAdvisor é muito forte e uma grande referência para as empresas. Inclusive, a nossa também é. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver as nossas avaliações e o que os clientes falam do nosso serviço. E no final, gente, a gente está falando do quê? De reconhecer um bom atendimento. Agora, eu vou falar de passeios, transfers, guias e motoristas. A pergunta que muita gente faz é: mas eu já paguei o passeio e ainda eu preciso da gorjeta? De novo, não, gente, você não precisa. Mas se você gostou da experiência, se o guia foi bom, se a tripulação cuidou bem de você, se o motorista foi atencioso, você pode dar. Então, eu vou falar agora por itens para que você saiba quanto você dá em cada situação. Vou começar com passeios em grupos. No final, a tripulação ou guia, eles sempre vão passar com uma caixinha. Ali o valor mínimo recomendado é de 50 pesos ou $3 por pessoa. Em iates privados, a gorjeta costuma ser mais alta. Normalmente, as empresas sugerem um mínimo de 15% do valor do iate para que você dê para a tripulação. Isso mesmo, de 15% a 20%. Se você contrata pelo site, muitas vezes essa gorjeta já aparece somada no valor final. Então, já sabe, né? Aqui a propina vai ser mais alta e vai variar de acordo com o tamanho do barco e o serviço que você contratou para ter dentro dele. Em passeios com rituais maias, bênçãos do xamã ou apresentações cultural, também é comum pedirem contribuição ao final da apresentação. E aqui entra uma curiosidade. Na nossa região tem muitos artistas de ruas e muitos deles vivem dessa contribuição. Se você vê uma apresentação maia em Playa del Carmen, por exemplo, dos Voladores de Papantla, que é uma apresentação linda que eles fazem por volta das 5 da tarde no Arco das Sirenas, ou se você estiver no restaurante e ver alguém fazer alguma apresentação, ou se você estiver em Cancún no ônibus e entrar alguém fazendo qualquer arte, se você puder contribuir, contribua. Mas tem um ponto de atenção aqui, que é referente aos mariachis. Eles também fazem apresentação nas praias, nas ruas, nos restaurantes. Sabe aqueles cantantes mexicanos que vão com aquelas roupas bonitas, muito tradicional do México? Eles cobram por música. Então, antes de pedir qualquer canção, pergunte: quanto é por la música, amigo? Cada música pode custar de 100 a 300 pesos. Então, perguntar antes vai evitar uma surpresa depois. Gente, quando você está num transfer simples, como do aeroporto, troca de hotel, o motorista te ajudou, foi pontual, educado, carregou tuas malas, você pode dar ali $5 ou 100 pesos. Se o motorista fica com a sua família o dia todo em um passeio privado, aí você pode dar $5 ou 100 pesos por pessoa. Para guias de tours privados, se o atendimento te impactou positivamente na sua experiência, você pode dar a partir de $5 ou 100 pesos por pessoa. E uma dica prática para quem vai pegar a estrada, presta atenção nisso: tenha moedas. Kilian, como é que faz para a gente ter moeda? É só você comprar qualquer coisa com o seu dinheiro em peso para ter as moedas de troco. E se o caixa te der em notas o seu troco, peça para ele: por favor, tiene moedas? Em muitos banheiros da nossa rodovia, na nossa região ou nas conveniências, eles cobram de 5 a 10 pesos pelo uso do banheiro. Então, se você vai alugar um carro ou fazer um passeio privado, tenha sempre umas moedinhas, porque na hora do aperto, isso salva, viu? Agora, gente, vamos falar dos restaurantes? Os restaurantes aqui na nossa região, a gorjeta é culturalmente muito esperada. Na verdade, ela é considerada como pagamento pelo serviço prestado. Se você foi mal atendido, tá tudo bem, você não dá. Mas se o atendimento for no mínimo ok e você não deixar nem 10%, pode ser considerado uma ofensa muito séria para os garçons. Quando chega a conta, eles sempre vão te perguntar: deseja agregar a propina? Você pode escolher 10, 15 ou 20%. Até as maquininhas de cartão já vêm com essa configuração. E aí, como que você vai pensar? 10% atendimento ok, 15% atendimento legal, 20% atendimento uau! E sempre, gente, dentro da sua realidade financeira também. Eu mesma já fui em vários lugares que o atendimento foi uau, mas naquele momento eu só podia dar 10% e tá tudo bem. A gorjeta deve ser gratidão, não sofrimento financeiro. Anota isso, por favor.
Agora eu vou falar um ponto que você precisa ter atenção. Beach clubs. Aqui pode ter uma pegadinha, estresse e constrangimento. Então, antes de você ir a um beach club, pergunta: quanto custa a entrada? Quanto vira de consumação? E se existe uma taxa de serviço ou propina obrigatória no final? Mas Lilian, você não disse que a propina era voluntária? Sim, mas em alguns lugares eles não respeitam essa prática. E você não vai querer ficar perdendo tempo discutindo nas suas férias e nem passando nervoso. Então, alguns beach clubs mais renomados de Cancún, Tulum, podem cobrar até 20% de serviço não opcional. Então, por exemplo, se você tem que pagar $60 para entrar, tem 50 de consumação, eles vão te cobrar os 20% em cima dos 50, caso você consumir só os 50, ou seja, $10 a mais. Na prática, aquele lugar custa no mínimo $70 para você. E se você sabe, tem o dinheiro e escolheu ir assim, perfeito. O problema é quem não sabe dessa informação e descobre só lá na hora. Isso é uma das situações que sim pode ser constrangedor. Todos os beach clubs fazem isso? Não, claro que não. Por isso é importante você perguntar antes de você ir, porque a informação evita constrangimento. E para finalizar, vamos falar da Cocobon? Lilian, é verdade que se eu não der propina, eu posso beber menos na balada? Sim, pode acontecer, principalmente se você estiver na pista longe do bar. A entrada para todos é open bar, mas existem muitos turistas para os garçons atender. E olha que tem muito garçom lá, viu, gente? E pela cultura, o que vai acontecer? Eles tendem a priorizar quem deu a gorjeta. Na Cocobongo, se você quer chamar a atenção de um garçom, não adianta nada você pensar em 50 pesos ou $3. Considere aí no mínimo $10 ou 200 pesos por pessoa. Lilian, isso até no camarote? Sim, até no camarote. Não significa que você não será servido se você não der, mas pode acontecer de você ser menos lembrado. É só isso. Aqui vale a dica também para você perguntar o nome do garçom. Na verdade, gente, todos os lugares valem, porque todo mundo gosta de ser valorizado e ser chamado pelo nome, não é mesmo? Além do dinheiro, o respeito conta muito para a reciprocidade do seu atendimento. Então, resumindo, propina no México significa gorjeta. Ela não é obrigatória por lei, mas em Cancún e no Caribe mexicano, ela é culturalmente muito presente. Você pode ficar no all inclusive e não dar a gorjeta. Você pode fazer passeio e não dar a gorjeta. Mas se você for em um restaurante, for bem atendido e não der, é considerado uma atitude negativa. Tenha notas pequenas, tenha moedas, inclua a gorjeta no seu planejamento financeiro. E lembre, a gorjeta não deve ser uma imposição. Deve ser um reconhecimento por um bom serviço. E é exatamente esse tipo de detalhe que a Cancuners ajuda os nossos clientes a entenderem antes da viagem. Por quê? Porque o nosso trabalho não é só indicar hotel, passeios ou transfers. É preparar você a viver a nossa região com mais clareza, segurança e consciência. Claro, se você quer ter alguém para te ajudar nessa missão, nesse planejamento financeiro, ou precisa de ajuda com qualquer detalhe da sua viagem, eu vou deixar aqui um link na descrição para que você possa falar com o nosso time. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e, por favor, compartilha com alguém que está planejando sua viagem para Cancún. E me conta também aqui nos comentários qual situação da gorjeta mais te deixava em dúvida. Um grande beijo para você e até o próximo episódio do Cancuners Academy.